Durante a Operação Navalha, a Polícia Federal gravou conversas telefônicas comprometedoras e fotografou o transporte de malas. Em quase todos os flagrantes estava o empresário Zuleiro Veras, segundo a polícia, o chefe do esquema. Por causa dos bigodes é chamado de Charles Bronson, mexicano ou simplesmente chefe. O paraibano Zuleiro Veras, de 55 anos, adotou a Bahia para viver. Foi nesta mansão com piscina, quadra de tênis e campo de futebol em Lauro de Freitas, próximo a Salvador, avaliada em R$4,5 milhões que a polícia apreendeu na quinta-feira passada 6 carros de luxo. O homem, apontado como chefão do esquema descoberto pela Operação Navalha, se declara budista. Em 95, fundou a construtora Gautama, nome que vem de Siddhartha Gautama, o Buda. Logo no primeiro ano, começou a relação com o setor público. Hoje, a empresa opera em vários estados, com contratos que ultrapassam R$1,5 bilhão. A Polícia Federal constata agora que grande parte do sucesso da empresa se deu pela competência de Zuleiro em coordenar um esquema de corrupção envolvendo políticos e funcionários públicos. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Olha, aquele negócio seu, eu vou fazer em cima do recebimento de Alagoas, tá? E era para ter entrado sexta-feira, não entrou. Dizem que está entrando hoje. Assim que entrar eu faço, tá? Tá bom. Ok. Me dê uma notícia, tá? Zuleiro sempre viajou muito. Às vezes, segundo a Polícia Federal, entregava pessoalmente o dinheiro da corrupção. Foi assim com o secretário de Infraestrutura de Alagoas, Adeilson Bezerra. Investigações apontam que ele recebeu R$145 mil de propina. O dinheiro, conforme relatório da Polícia Federal, foi levado numa bolsa para o aeroporto de Salvador pelo funcionário da Gautama, Florencio Brito. Ele entrega a pasta para o patrão dentro da sala de embarque. Nessa foto, feita pela polícia, a pasta já aparece com o Zuleiro, que temia entrar com uma quantia tão grande em dinheiro e comprou uma passagem para o funcionário especialmente para isso, conforme conversas gravadas. Ele embarca para Maceió e entrega o dinheiro no escritório particular do secretário de Estado, conforme o relatório policial. Zuleiro é um homem reservado, não gosta de dar entrevistas, mas circula muito à vontade pelos gabinetes de Brasília e de governos estaduais. Tem também atitudes consideradas curiosas pela polícia. Um dia, chegou ao aeroporto de Salvador e foi direto para o banheiro. De acordo com o relatório policial, ele se trancou, abaixou a tampa do vaso e não tirou a roupa. 2 minutos depois, saiu. Foi direto para a sala de embarque. Lá, entrou em outro banheiro e fez a mesma coisa. Minutos depois de um silêncio muito grande, ele disse 10. Os federais não entenderam o porquê. Zuleiro tem uma equipe de 4 entregadores de propina. Os 2 principais são Florencio Brito Vieira, que já apareceu entregando dinheiro ao chefe, e Humberto Rios. No dia 14 de março, os 2 se encontraram numa agência da Caixa em Salvador. A polícia descobriu que iriam sacar R$300 mil. Os 2 entram com as pastas vazias. Saem do banco com as pastas cheias. Humberto volta para o escritório. Florencio embarca para Brasília. As viagens para a capital são relâmpago. No dia 27 de março, Humberto chega a Brasília, se encontra com o funcionário da Gautama. Eles entram no carro, que dá a volta no estacionamento do aeroporto, e Humberto retorna ao mesmo local, para voltar a Salvador minutos depois. Apesar de todo o cuidado, Zuleiro às vezes relaxava na segurança. Nessa conversa por telefone, o filho precisou alertá-lo. Tá com quem, sozinho? Não, mas diga aí, posso falar. Tá. Eu tô pensando. É melhor usar o celular do que esse telefone, pai. Esse telefone é uma fase de grampear. Então deixa eu usar o meu. Não quero ligar no de Salvador, não? Vou ligar agora. Sanguessugas, mensaleiros e agora Navalha. Porque depois de um escândalo vem sempre o outro, e mais outro, e mais outro. A reportagem é de Marcelo Canelas. Fraude, suborno, obras superfaturadas em 8 estados e no Distrito Federal. O escândalo que veio à tona com a Operação Navalha mostrou o envolvimento de altos funcionários, políticos e empresários num complexo esquema de desvio de dinheiro público.
Manipulando licitações e pagando propinas, a quadrilha conseguiu a liberação de 178 milhões de reais dos cofres da União. 44 pessoas ainda estão presas. No comando do esquema, Zuleido Veras, dono da construtora Gautama e de outras empresas. Já estamos mapeando a quantidade de empresas com diferentes CNPJs do mesmo grupo ligadas a essa empresa, que é a empresa mãe da Operação Navalha. Tudo isso são formas de desvio. A Polícia Federal estima que, só em propina, Zuleido pagou pelo menos 2 milhões e 100 mil reais para políticos e funcionários públicos. A Controladoria Geral da União ainda faz o levantamento do rastro do dinheiro que ele teria conseguido em troca. São muitos dos ralos, são muitas das formas de desvio do dinheiro público. O superfaturamento é uma, o sobrepreço é outra, o direcionamento da licitação é outra, as notas fiscais frias é outra, a empresa fantasma que aparentemente participa da licitação e às vezes nem existe é outra. A mesma lógica que se repete ao longo dos anos em sucessivos escândalos. Navalha é parente próxima de sanguessuga e mensaleiro. Isso é uma só família, com a mesma origem, com o mesmo interesse, com os mesmos objetivos. Em todos os casos, o envolvimento de políticos que dificilmente são punidos. Ficou decidido que nenhum ex-ministro ou candidato seria responsabilizado. Os dois grupos atuaram em conjunto para evitar punições. E dos 19 deputados acusados, só 3 tiveram os mandatos cassados. Em todos os casos, a incapacidade do Estado de estancar a corrupção. Por que o Estado brasileiro, a máquina estatal, não encontra mecanismos eficientes para combater a corrupção? Porque não interage. Nós temos vários órgãos de controle. Nós temos o controle interno, nós temos o controle externo, que é exercido pelo Tribunal de Contas da União, nós temos COAF, nós temos Banco Central, Receita, são vários órgãos de controle, mas não interagem. É preciso que haja um sistema nacional de controle, é o Estado enfrentando a corrupção. Senão, ficaremos como ilhas com ações instantes e o Estado perdendo para a corrupção. Quase todos os casos de desvio de dinheiro público têm em comum a participação de políticos que fazem emendas ao orçamento da União. O grande objeto de desejo de deputados e senadores é uma vaga na Comissão de Orçamento, porque é lá que está o dinheiro das obras públicas. 95% do dinheiro do orçamento são carimbados, têm destino certo, não podem ser mexidos. Mas os 5% que sobram são disputados à tapa. Quanto mais dinheiro para as emendas conseguir, mais prestígio tem o parlamentar. Para o economista Everardo Maciel, que já foi secretário da Receita Federal, os políticos de Brasília deixam de discutir os grandes temas nacionais para virar um vereador federal. Ou seja, ele quer saber o seguinte: quanto eu posso tirar da União para a minha base? Para Maciel, qualquer estratégia de combate à corrupção vai falhar se o sistema que alimenta o suborno, a manipulação das licitações e o superfaturamento das obras continuar. E não adianta pensar que isso seja solúvel, porque não adianta pensar que é possível enxugar o chão com a torneira aberta. Se o artifício das emendas parlamentares continuar, continua a fila de deputados em busca de dinheiro para suas regiões. Tem que não controlar a fila, tem que fechar o guichê. Enquanto existir o guichê, vai existir fila. Então, as emendas, as chamadas transferências voluntárias, devem ser extintas. Isto faria um bem enorme ao país.